Será que você conhece a Deus? No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto, sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. E para fazer isso eu vou levar você a dois textos. A gente vai analisar a palavra conhecimento no original grego e a gente vai extrair um entendimento sobre isso que eu acredito que vai trazer uma clareza sobre o que é verdadeiramente o conhecimento de Deus. Se você não me conhece, eu sou o pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. Quem sabe você pode estar ajudando essa pessoa ao compartilhar esse vídeo. Envia pelo teu WhatsApp aí. Bora lá para o nosso conteúdo, que eu acredito que você vai aprender muita coisa aqui hoje. Para começar, eu quero levar você a dois textos. Vamos começar lendo os dois textos que eu quero apresentar para você. E aí a gente vai fazer uma análise aqui que vai dar clareza para a sua mente. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, está escrito assim, ó: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, todas as coisas concernentes à vida e à piedade, com relação ao Evangelho, à vida eterna, todas essas coisas que estão contidas dentro do Evangelho, elas nos foram doadas. Mas a gente só pode ter acesso a essas coisas mediante ao conhecimento de Deus, ou o conhecimento daquele, que no caso que ele está falando aqui é Jesus. Agora eu quero levar você a outro texto, um texto bem conhecido em João capítulo 8, verso 32, foi até tema de campanha, né? João 8, 32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, a questão que eu quero analisar com vocês é que tipo de conhecimento é esse que a Bíblia está se referindo. Porque, não sei se você sabe, mas não existe só um tipo de conhecimento com relação àquilo que a Bíblia fala. Não existe só um tipo de conhecimento e você vai já entender. Mas primeiro eu quero começar apresentando o verdadeiro conhecimento de Deus e depois a gente vai analisar as palavras em grego que eu disse para você. Eu quero ler um texto que eu deixei aqui, para ficar bem claro aqui o que eu quero ensinar. Vamos ler aqui, ó. Muitas pessoas acreditam que podem obter conhecimento de Deus apenas lendo sua Bíblia. Pensam que se lerem muito, elas se tornarão grandes conhecedores ou grandes conhecedoras de Deus. Embora a Bíblia seja um livro que contém todas as verdades sobre Deus, precisamos entender que a própria Bíblia nos mostra um tipo de conhecimento que vai além de uma leitura, que é o que eu acabei de ler para vocês aqui. A leitura diária da palavra de Deus é muito importante, mas ela é o ponto inicial de um conhecimento que envolve um relacionamento profundo com Deus. É a Bíblia que dirige a vida cristã, mas ela também nos mostra um conhecimento além da informação. Ela nos mostra um conhecimento relacional. Então, para a gente entender isso, eu vou analisar as duas palavras dos dois textos que eu citei para você. Certo? Por que eu li esse texto? Porque eu quero deixar claro que muitas pessoas pensam que ter conhecimento de Deus é ter informação. Não é isso. Porque muitas pessoas leem a Bíblia, e isso eu conheço pregadores famosos, eu conheço pessoas que têm muito conhecimento bíblico. Se você for conversar com essa pessoa ela consegue contar a história da igreja, ela consegue desenvolver vários assuntos, vai lá na etimologia da palavra e puxa o grego, puxa o hebraico, e conhece daqui, ela tem muita informação na cabeça dela, ela conhece muito, mas esse conhecimento é só na cabeça, ela só tem informação, mas ela não tem o verdadeiro conhecimento bíblico, porque o verdadeiro conhecimento bíblico não tem nada a ver com quanto que você sabe da palavra de Deus ou quanto que você sabe sobre Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus, e aí você pode pegar essa parte aqui e gravar no teu coração, que esse aqui é o cerne do vídeo. O verdadeiro conhecimento de Deus está enquanto Ele está em você. Porque o texto diz, que a gente leu aqui, ó, 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Então esse conhecimento é um conhecimento que é um chamamento. Não é um conhecimento que tu recebe na tua cabeça, mas é um conhecimento que te leva a algo. E esse te levar a algo é você estar em Cristo. Você está em Deus. Tem muito a ver com o conhecimento relacional e não um conhecimento de informação. E esse é que é o problema do nosso tempo. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento na cabeça. Tu conversa com ele e sabe muito. Cita texto daqui, texto dali, hebraico, grego, aramaico e tudo. Ele sabe na cabeça. Mas e o coração? Não tem nada. Tá vazio, porque é só informação. Então, eu quero mostrar para você que o verdadeiro conhecimento é um conhecimento relacional. Então, vamos lá. Em João capítulo 8, verso 32, Jesus, ele usa a palavra, quando ele diz, conhecereis a verdade. Isso aqui é até vamos dizer assim, uma revelação para as pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem alcançar uma libertação. Em João 8,32, Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas nós temos dentro da igreja que estão presas nos seus pecados e não conseguem libertação? Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão presas no adultério, na fornicação, na mentira, na ganância, na inveja, na cobiça, na lascívia? Estão lá, estão dentro da igreja, mas não tem libertação. E na cabeça delas parece que Jesus não tem poder para libertar elas.
Não é isso? Quantas pessoas eu conheço que estão assim? E eu vivi durante muitos anos assim, dentro da igreja. Só que eu não tinha libertação. Por quê? Porque eu não conhecia Deus. Eu conhecia sobre Deus, eu sabia muita informação sobre a palavra, mas eu não sabia sobre com relação a um conhecimento relacional com Deus. Então isso que eu vou falar aqui para vocês é uma, vamos dizer assim, uma revelação para as pessoas que estão dentro da igreja, mas não conseguem ser libertas. A palavra que Jesus usa aqui em João capítulo 8, verso 32, conhecimento, a palavra é ginóstico. E o que significa essa palavra? Essa palavra é um conhecimento por experiência e relacionamento. Então esse conhecimento que Jesus está falando, de conhecereis a verdade aqui do texto é ele mesmo. Em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Então a verdade que Jesus está se referindo em João 8,32 é ele próprio, certo? Então ele diz, e conhecereis. Só que esse conhecimento não é um conhecimento de informação. Não é um conhecimento que tu pega aqui, ó, a tua Bíblia aqui, ó, e fica lendo o dia inteiro. Não é só isso. Porque se fosse assim, os espíritas deveriam ser libertos, né? Tem muita gente, muita religião aí fora que tem muito conhecimento de Bíblia, Testemunho de Jeová, tem muitas religiões que usam a Bíblia. Mas tu não vê mudança na vida dessas pessoas. Por quê? Porque só informação não muda, mera informação na cabeça não muda a pessoa. O que muda a pessoa? É um conhecimento de relacionamento, é o que Jesus está dizendo. A palavra que ele usa é ginóstico, e o significado dessa palavra é conhecimento por experiência e relacionamento. Agora em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, a palavra que ele usa lá é epignosis. E o que significa essa palavra? Conhecimento profundo e transformador. Então nós temos dois tipos de palavras que foram usadas e elas se referem praticamente à mesma coisa. O conhecimento que Jesus usa é uma experiência por relacionamento. E a palavra que Pedro usa é um conhecimento profundo e transformador. Então é um conhecimento por relacionamento, proximidade, da qual Jesus está falando, que traz a libertação. E Pedro está falando sobre um conhecimento que te transforma. É esse o verdadeiro conhecimento bíblico. E não um conhecimento intelectual que muitas pessoas pensam. Eu vou ler outro texto aqui que eu escrevi, que é para mim não esquecer o que eu queria falar. Então esse conhecimento não é apenas informação intelectual, mas uma experiência de comunhão com Deus. Em nosso tempo temos muitas pessoas que conhecem muito de Bíblia, sabem fazer belos sermões, conhecem a Bíblia nos idiomas originais, mas não nutrem um relacionamento profundo com Deus. Muitas pessoas, ou muitos conhecem a Deus pelo que leram sobre ele, mas não o conhecem a partir de um relacionamento profundo e contínuo. E para me exemplificar isso aqui, para ficar bem claro sobre esse tipo de conhecimento que eu estou querendo dizer, que a Bíblia está falando aqui, que eu quero apresentar para você, o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de um famoso é um tipo de conhecimento, mas o conhecimento que um marido tem da esposa é outro tipo de conhecimento. Então eu quero apresentar esses dois tipos de conhecimento. Então vou dar um exemplo meu. Vamos aqui pegar uma pessoa famosa que é bem conhecida. Vamos pegar aqui um cantor, Anderson Freire. Eu conheço ele. No sentido de que eu já ouvi as músicas dele, né? Eu conheço um pouco da história dele, então eu tenho um tipo de conhecimento sobre ele, então eu conheço sobre ele. Mas eu não tenho um conhecimento de sentar com ele para tomar um café, para conversar com ele, para andar com ele, para conversar com ele. Eu não tenho esse tipo de conhecimento. Mas ao contrário, eu tenho esse conhecimento que eu estou dizendo que eu não tenho com ele, eu tenho com a minha esposa. A minha esposa, eu conheço a minha esposa, porque todo dia eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu converso com ela, eu sei quando ela tá feliz, quando ela tá triste, quando ela fala uma coisa, eu sei, eu conheço ela porque eu tô com ela todo dia, eu tô tendo um relacionamento diário com ela. E o conhecimento que a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter para ter uma transformação e uma libertação é o conhecimento que um marido e uma mulher têm. Só que esse conhecimento deve haver entre o cristão e Deus, é um conhecimento relacional. E como que eu alcanço esse conhecimento relacional? E aqui eu vou dar conselhos práticos para que a gente possa começar a ter esse verdadeiro conhecimento, sair da intelectualidade, que é só o conhecimento bíblico do que está escrito, para um conhecimento profundo e relacional. Então, para que a gente possa desenvolver esse conhecimento, a gente precisa primeiro, a Bíblia. Não tem para onde correr. Só que a gente não pode ficar só nela. Tem outra coisa que eu vou falar que você já sabe. Todo mundo já sabe isso aqui, mas as pessoas ignoram. Então, primeiro, leitura da palavra. Ler a palavra diariamente, estudar passagens e meditar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter esse verdadeiro conhecimento, primeiro, a gente vai começar lendo a palavra de Deus. Segundo, e esse aqui é uma das coisas que muitas pessoas negligenciam. E é isso aqui que eu vou apresentar para você que vai gerar o conhecimento relacional, o conhecimento experimental com Deus, a oração. Quantas pessoas não negligenciam isso aqui? Vão orar, para dizer que elas não oram, elas oram, mas elas oram no café da manhã para agradecer o café, elas oram para agradecer o almoço e oram para a janta. Alguns ainda oram antes de dormir, mas a maioria não ora antes de dormir.
Não tem momento a sós secreto com Deus de madrugada, ou durante o dia, sei lá, não tem um horário específico, mas tem um horário secreto com Deus. Muitas pessoas não têm isso. Não têm essa vida de oração. Por isso que elas não conhecem a Deus. Elas conhecem de Bíblia. Tem muitas pessoas que conhecem, pode conhecer muito sobre Deus, sobre a pessoa, mas não conhece a pessoa de Deus. Então, o que a gente precisa? Primeiro, palavra de Deus. Segundo, oração. Precisa-se haver oração. Por meio da oração é que se obter esse conhecimento relacional com Deus. Você começa a andar com Ele. Você ouve Deus. Eu pergunto, você já ouviu Deus hoje? Né? Tem gente que pode dizer, pastor, dá para ouvir Deus? Claro que dá para ouvir Deus. Como é que Ele fala? Talvez algum outro dia eu fale sobre isso, as maneiras que Deus fala. Mas a principal maneira que Deus fala é pelo testemunho interior. Ou pela palavra também. Ele usa a palavra, mas tem um método que tu vai descobrir quando Ele está falando contigo. Talvez eu grave um vídeo aí. Se você quiser, eu grave um vídeo sobre isso, sobre esse assunto aí. Como as maneiras que Deus fala. Aí eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas a oração é uma das coisas que vai te ligar com Deus para ter esse relacionamento com Ele. E terceiro, obediência à palavra de Deus. Em João capítulo 14, verso 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar os mandamentos de Cristo é pôr em prática a sua palavra. É obedecer a palavra de Deus. Então, três coisas são essenciais para que a gente possa ter esse conhecimento de Deus, além de um conhecimento intelectual. Primeiro, ler a palavra de Deus. Segundo, orar todos os dias. E terceiro, obedecer a palavra dele. É assim, se você botar em prática isso na tua vida todos os dias ler a tua Bíblia, todos os dias orar e todos os dias botar em prática a palavra de Deus, eu duvido que você não vai conhecer a Deus. Você vai começar a conhecer a Deus. Ele vai começar a se revelar para você. Porque nesse mesmo capítulo de João, capítulo 14, ele vai dizer bem assim, que aquele que ama ele, que guarda seus mandamentos e o ama, ele também o amará, e o Pai dele também o amará e se revelará a ele. Então há uma revelação de Deus para aqueles que obedecem, que vivem em comunhão com Ele. Então eu quero incentivar você. Leia a sua Bíblia diariamente. Ore diariamente. E obedeça a palavra todos os dias. E você vai ter o verdadeiro conhecimento de Deus. Para que naquele grande dia, muitas pessoas que acham que conhecem a Deus, porque estão anos dentro da igreja, ou conhecem muito de Bíblia, serem rejeitadas por Deus porque não conhecem. E preste atenção, em Mateus capítulo 7... eu já vou encerrar o vídeo aqui. Em Mateus capítulo 7, Jesus disse assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos, né, expulsamos demônios. Aí o que Jesus disse? Mas eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Olha, nunca vos conheci. Porque o que faz tu ser próximo de Deus, o que, vamos botar assim, que te garanta que tu está com Deus, é o conhecimento. Não o conhecimento intelectual, mas o conhecimento relacional. O relacionamento que tu tem com Ele. Relacionamento com a palavra, com a oração e na obediência da palavra. Muitas pessoas vão ser rejeitadas naquele grande dia, vão ficar quando Jesus voltar, porque não conhecem a Deus. Estão dentro da igreja, estão indo para os cultos, estão frequentando lá as campanhas, estão indo para as orações, mas não tem conhecimento de Deus, porque não tem vida. O grande ponto-chave é: se você conhece a Deus, você tem vida com Ele, você tem vida de oração com Ele, você conversa com Ele, Ele conversa contigo, você fala com Ele, Ele fala contigo. É assim. Essas pessoas que vão entrar no reino dos céus, as pessoas que têm conhecimento dele, conhecimento relacional, e não que meramente sabe sobre Ele, ouve sobre o que o pastor fala no domingo no culto. Então eu quero incentivar você, conheça a Deus, você tem que conhecer a Deus. Comece a ler a sua Bíblia, comece a orar e comece a obedecer a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, convido você a deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém. E que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.